com Marileia Carvalho. Rádio Jornal 1340, Leste Fluminense, cada vez mais perto de você. Ai, não acredito. Se ligue na super oferta que a Connect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para Connect Internet e sinta a diferença. Connect Internet, sua melhor conexão. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Através da Lei Estadual de... Você está na Jornal. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco em nossa programação nesse dia 22 de março de 2024. Muito obrigado aos amigos ligados em nossa programação e de olho no clima-tempo, né? Porque estão prometendo um negócio de uma chuvada aí que aqui para nós... Eu acho que aqui para a gente não vem, mas tudo bem. Mas vamos nos proteger, que é importante, né? Vamos atender aí os protocolos. Boa tarde aqui para o Rodrigo Silva, que já nos acompanha, dizendo um ótimo programa para todos. Grande Rodrigo, lá na Drogarias Mais Brasil, no centro de Rio Bonito, nos acompanhando. Jane Cerqueira diz: minha doutora maravilhosa, humilde e linda. Já começou a torcida organizada a chegar aqui. Minha gente, naquela série de programas que nós estamos realizando com mulheres aqui nesse mês de março, que é o mês da mulher, por conta do dia 8 de março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher, nós estamos recebendo e promovendo uma sequência de entrevistas com mulheres aqui no nosso programa. E hoje começamos falando de saúde ontem com a Vivian Fatah e hoje vamos dar prosseguimento ao tema saúde. Dessa vez vamos conversar com uma dentista conhecidíssima aqui na nossa região, na nossa cidade de Rio Bonito, Vanessa Ferreira, é a nossa convidada hoje aqui. Vanessa, chega pertinho do microfone aqui para a gente captar bem sua voz. Pode se ajeitar aí, não tem mistério não. Vamos lá. Para mim é um enorme prazer estar aqui. Prazer nosso te receber. A todos também que vão entrar, que vão nos acompanhar, né? Afinal de contas, eu me sinto homenageada e estou aqui representando várias mulheres, né? do mundo, do Brasil, porque realmente ser mulher é uma dádiva.
mas também é um desafio. Eu poderia resumir nessa frase aí, porque a gente está inserido numa sociedade, né, ainda muito machista. É verdade. Mas antes de entrarmos para falar nesse assunto, eu quero destacar aqui para você que a honra em receber aqui Vanessa é porque ela é neta do nosso queridíssimo e saudoso Evaldo com W Ramos Vieira, né, que era o fundador dessa rádio aqui, minha gente, lá nos primórdios. Eu acho que nós não éramos nascidos ainda. Evaldo fundou essa rádio lá no centro de Rio Bonito, depois ela veio para cá, a Rádio Jornal, o Evaldo Ramos Vieira, um dos maiores comunicadores que nós já tivemos na nossa região, vale fazer essa menção aqui. É o cara que me deu a oportunidade para eu estar hoje aqui. Comecei lá na Rádio Sambê com ele em 2008, etc e tal. E depois acabei vindo para cá, né? E assim, Evaldo é uma figura que na radiofonia da nossa região, do estado do Rio de Janeiro, talvez do país, seja um dos nomes importantes que deveria ser lembrado ao se falar de rádio. E Vanessa é neta do Evaldo, então assim, eu estou olhando para você aqui, estou lembrando das minhas passagens com o glorioso Evaldo Ramos Vieira, que foi uma figura. Um homem muito forte. A mensagem que meu avô me deixou, né, foi de um homem muito forte e tinha muitos princípios e gostava muito de praticar esporte, né? E soube aproveitar a vida, né? E eu admiro muito pessoas que fazem aquilo que realmente traz felicidade para si próprio também, né? Eu admiro pessoas assim. Meu avô era muito isso. E falando no Evaldo Ramos Vieira, que lembrança que você tem de rádio a partir do seu avô? O que você lembra? Uma coisa que eu lembro muito, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, né? Nos bastidores. Meu avô, quando eu inaugurei a clínica há 20 anos atrás, a clínica maior, né? Digamos assim, porque eu tenho 26 anos, 27 anos de formada aí já. Mas meu avô veio com um gravador e estávamos no dia da inauguração, né? E ele veio perto de mim e falou, nós precisamos gravar, nós precisamos colocar na rádio, né? E confesso para vocês, né, que na minha correria eu não acreditei tanto naquela repercussão, né? Sabia que ele fazia um trabalho muito importante, mas eu não tinha esse contato diário com meu avô, porque eles eram separados, né? Então a gente se via, né? Admirava muito ele realmente, e fiz a gravação com ele, né? Ele com aquele gravador, eu não levei muita fé a princípio, mas levei a sério como tudo que eu faço. E aí fiz com ele e, para minha surpresa, né, muitos pacientes durante aquela semana, durante aquele período, após a gravação, aquilo repercutiu muito, né? Eu falei, nossa, vô, você sabe que realmente você acabou me ajudando? Ele, mas você estava desconfiado do meu trabalho? Eu falei, não, mas eu realmente não acreditei naquela forma. E até menosprezei o trabalho dele, mas realmente teve retorno, viu? Isso é verdade. É legal, cara. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Heloísa Helena, que diz assim, super indico. Obrigado, Heloísa Helena, pela sua participação, sua audiência aqui. Jane Cerqueira diz também, essa eu indico. Obrigado, Jane, pela sua participação aqui. E sejam bem-vindos. Minha gente, vamos fazer o seguinte, pega o link aí do Facebook aqui da nossa transmissão. Muito obrigado, galera, que nos acompanha por rádio também. E manda aí para os amigos, manda para a família. Não tem aquela fofoca que chega? O filho de fulano foi preso, a filha de fulano que está grávida, o pulo de cerca do marido de não sei quem. Não tem aquela parada? Aí você logo bota no WhatsApp da família, daquela fofoca. Faz de conta que é fofoca, faz de conta que é fofoca a nossa conversa aqui, que vai ser super de utilidade pública hoje, falando de saúde bucal, e vamos falar um pouquinho disso, né, do cuidado com os dentes. Né, e vai ser bacana conversar com o Vanessa. Então, faz de conta que é fofoca e bota aí no grupo da família, do trabalho, da igreja, da oração e tal, para a moçada ter contato aqui com o nosso conteúdo. E muito obrigado você que está chegando aí na nossa página no Facebook também. Somos aqui 35.500 mais ou menos aqui na nossa página. Lá no YouTube são 59 mil e alguma coisa. Muito obrigado a todos vocês. Se ainda não é seguidor aí dos nossos canais, dos nossos espaços, junte-se a nós, chega para cá que vai ser um prazer receber você. Então, Vanessa, antes de teorizarmos aqui, eu extrair um pouco daquilo que você entende da mulher na sociedade, faz um pouquinho da sua biografia para aqueles que não conhecem, não conhecem você. Nascida onde, sua profissão, onde se formou, como é que foi isso, né? Filhos, um pouco da sua vida, a biografia tem autorizada, bastante, né? História, hein? Tem bastante história. Fala um pouquinho de você. Para mim é um prazer passar por aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre mim, né?
Eu nasci em Rio Bonito. Chega mais pertinho, né? aqui. Eu nasci em Rio Bonito, sou da Gema, né, da cidade, honro muito a família que eu vim, eu me considero uma pessoa, uma felizarda, né, tive a oportunidade de, meus avós, meus tataravós, todos somos daqui, né, temos uma história dentro da cidade. O meu pai, né, foi muito conhecido, o Alexandre Ferreira, quero fazer uma homenagem aqui pro meu pai, que merecida, né? Ajudou muita gente, era um homem muito forte e um comerciante também que trouxe muitos empregos, né? Então, até agora há pouco foi homenageado, vai ter uma travessa com o nome dele, no projeto do Marcos, e achei muito interessante. A minha mãe também, a Elma Sherida, que a gente está aqui falando hoje sobre mulheres, né? E foi uma mulher que realmente me encorajou muito. Se eu tenho uma mulher assim que me inspirou a ser, eu nem estava me dando tanta razão assim, mas eu pensei nisso antes de falar aqui, de nós estarmos juntos. E qual foi a mulher que me serviu de inspiração? E a minha mãe foi uma pessoa que eu critiquei muito, viu? Para você que critica a sua mãe, então não faça isso. Então ela fez o trabalho certo. Fez. Eu critiquei muito minha mãe, porque é minha mãe que escolheu minha profissão, né? Mas a minha mãe sempre trabalhou. Né? Minha mãe tinha 2 empregos, era bancária, era professora, e eu sempre questionei minha mãe quando criança, por que ela trabalhava tanto, que se ela tinha um marido com uma condição financeira boa, né? Isso desde criança. E ela falava pra mim, olha, independente do parceiro que você vai ter, você precisa trabalhar, você precisa ter, né, ter o seu dinheiro, isso é importante, os homens vão te respeitar mais, vão te valorizar, você vai ter como dar a sua opinião e formar realmente o que eu acho que é um casamento, né? Que eu não dei muita sorte nesse sentido ainda, mas vivi todos esses casamentos de uma forma muito intensa, muito verdadeira. Mas eu acho que realmente casamento é isso, é parceria, né? E eu aprendi isso com a minha mãe, né? E por ela ter 2 empregos e por não ficar dependendo sempre de uma outra pessoa, né? E foi sempre muito respeitada. Então minha mãe me ajudou, foi uma fonte de inspiração muito grande, né? E tenho 2 filhos, né? A Melissa e o Igor. A Melissa tem 20 anos, está fazendo psicologia na UF, uma menina maravilhosa. Do jeito que o mundo vai, ela vai ter muito cliente aí, porque a saúde mental da turma tá bagunçada. O Igor, exatamente, uma profissão do futuro, né? E o Igor, né, que passou agora também em primeiro lugar, Instituto Federal, fez 15 anos, está dando muito orgulho pra gente. Meus 2 filhos são maravilhosos, e eu só tenho a agradecer a Deus. Né? Esse filho, odontologia, chega na sua vida com quantos anos? Quando eu escolhi... Quantos anos você tinha quando você começou a estudar? Na verdade eu tinha 19 anos. Tentou fazer alguma coisa antes? Na verdade meu sonho era ser bailarina, né? Eu queria ser bailarina e meu pai não deixou. Né? Meu pai não deixou ser bailarina, com 10 anos já fazia sapatilha de ponta, enfim. O balé Bolshoi passou por aqui para te sequestrar? Eu já tinha, realmente eu tinha uma vocação ali pro balé clássico, né? Fiz balé até os 40 anos. E aí meu pai achou que não, isso não dá dinheiro, né? Meu pai era muito capitalista e você não vai conseguir se sustentar. Ele não era só capitalista, hoje eu vejo que ele era realista também. Né? Eu mudei essa concepção que eu tinha do meu pai, né, nesse sentido. Mas ele sempre falou, você precisa ter uma profissão que você consiga se sustentar. Né? E talvez o balé não vai te trazer isso. Você pode ter o balé como hobby. E aí foi isso que eu fiz, né? Até os 40 anos eu dancei balé clássico, voltei a dançar essa semana agora, tô super feliz. Isso que eu ia perguntar, ainda consegue dar os passos? Eu parei, né? Fiquei 10 anos, tô para ser 52 anos agora, né? 11 anos fiquei parado do balé clássico e consegui voltar agora, porque a gente fez uma reforma muito grande na clínica, né? Transformamos a clínica toda de novo. Então foram 5 anos de obra, tô terminando agora, trabalhando com obra. E aí voltei agora essa semana a fazer novamente, a minha segunda paixão é o balé. Acho que caminha junto com a odontologia, né? E essa é a minha biografia, né? Estudei muito. E você tinha 19 anos? Você tinha 19 anos quando 19 anos. Ingressou na faculdade. Aí fiz educação física um período ainda, porque queria fazer faculdade de educação física. Aí fui pro fundão, fiz educação física um período e minha mãe em cima de mim, faz odontologia, tenta odontologia é uma profissão boa. E aí passei para o segundo semestre para Friburgo.
em odontologia, fiz um semestre, tranquei no fundão, fui para lá e aí fiz a faculdade de odonto. Fui fazer Friburgo para ver se eu ia gostar. E aí eu sempre fui muito estudiosa, né? Sempre gostei de estudar. E Friburgo era uma faculdade muito pequena, hoje é UF, né? E a gente tinha muito contato, né, com outros colegas de terceiro período, quinto. Então você já via gente entregando sorrisos novos, fazendo dente. Então foi muito importante para mim ver aquelas outras turmas mais avançadas. E a gente tinha um contato muito direto com os períodos mais avançados. E eu comecei a gostar. Aí fui monitora de bioquímica, no primeiro período já comecei a ser monitora. E aí eu não parei mais. E eu falava com minha mãe assim, até 10, 20 anos de formada, eu falava assim, foi você que escolheu odontologia para mim. Essa profissão, a gente desgasta muito a gente. Ela falou assim, não, mas também não precisava ser uma dentista assim que gosta de fazer tudo, cirurgias enormes, não sei o quê. Podia ser uma dentista, né? Dentro ali do básico. Podia ser uma dentista, né? Podia fazer só as coisas que a maioria dos dentistas costumam fazer. Eu falei, não, mas eu não gosto de ir além. E aí fui estudando, fui para a CTA, na Aeronáutica de São Paulo, né? Então, assim, graças a Deus... E a educação física ficou para lá? A educação física ficou lá por opção minha, porque, na verdade, eu não gostava da forma que os professores tratavam os alunos de educação física, porque eram os mesmos professores que davam aula na anatomia de medicina. E aí eu via que eles se dedicavam muito mais. Então eu atravessava o campus do fundão e eu ia assistir aula. Eu assistia a minha aula, atravessava para assistir a aula lá da medicina também. Aí eu via que eram os mesmos professores. Eu falei, mas espera aí, né? Que discriminação é essa? Eu vim aqui para estudar. E aí foi o que eu me decepcionei um pouco com os professores. E aí é porque eu acho que já era para eu ser dentista mesmo, né? mas assim, para quem conheceu você adolescente, eu acho que educação física tinha muito a ver comigo. Tinha mais a ver com você do que odontologia. Tinha. Na verdade, a odontologia, quem te conheceu adolescente. A odontologia ela foi se modificando, né, Sim. ao longo do tempo, e por isso eu também fui me apaixonando mais, porque a odontologia ela foi muito para a área estética, né? E eu gosto muito de estética, então a gente consegue transformar realmente sorrisos. Sim. E essa devolver sorrisos foi uma coisa que me manteve muito de pele, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu costumo dizer para os pacientes até hoje, assim, até hoje, você pode não acreditar, mas até hoje eu, quando entrego um sorriso, eu me arrepio toda. Eu falo assim, paciente, olha, tudo arrepiado, porque isso me emociona. E quando não me emocionar mais, eu acho que pra mim... É porque tá na hora de parar. Que tá na hora. Eu acho que eu nunca vou parar. Eu acho que toda atividade é assim, né? Não tem vontade de parar. Eu acho que toda atividade é assim, a hora que você perde a graça, né, de estar ali, né? Eu, por exemplo, na comunicação, a coisa que eu mais gosto de fazer é entrevistar. Eu costumo dizer que a hora que eu não quiser mais, não achar mais graça estar aqui ouvindo a história de alguém é porque eu preciso fazer outro negócio. Então, eu a gente precisa amar o que faz, né? Porque deixa de ser trabalho, né? As pessoas falam pra mim, nossa, como é que você trabalha tanto? E realmente trabalho muito mesmo, né? E gosto muito de trabalhar, não me importo de ir pra clínica sábado. Se eu tiver que ir sábado, se eu tiver que ir domingo. Aliás, gente, agradecer aqui a nossa convidada, inclusive, porque eu sei dessa agenda lotada que ela tem e ela reservou aqui uma tarde para estar conosco, conversando aqui nesse dia 22. Muito obrigado por essa. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque a gente está aqui em prol de um mês muito especial também, né? Que é o mês das mulheres, né? Porque... as mulheres nós todos somos importantes, mas as mulheres como que eu vou te explicar, né? Ela é um ser, assim, muito especial, porque ela está sempre presente, com ternura. As mulheres hoje em dia, elas têm que conciliar muita coisa, sabe, Flávio? A verdade é essa. E muitas vezes, até na minha vida mesmo, a gente perde ali o peso da balança, né? Eu, por exemplo, eu foquei muito no meu lado profissional. Não me arrependo. Não me arrependo de nada que eu fiz. Nada que eu fiz na minha vida eu me arrependo. Eu aprendo com esses erros, com as derrotas. Eu sou uma pessoa assim que o que eu posso aprender com isso, né? E hoje eu tento passar isso para outras mulheres que são da minha área. É aquilo que o filósofo diz que é fazer uma limonada quando te dão um limão. Um monte de limão. Né? Isso aí. E hoje eu tento orientar algumas dentistas mais novas, né, que querem ter o mesmo caminho profissional, e eu falo, olha,
concilia, né? Concilia porque você vai chegar lá também. Mas é importante conciliar. Se eu tivesse Agora, que dar esse recado, eu acho que seria essa sabedoria de saber conciliar. agora falando especificamente dessa mulher, né, que é a personagem principal aqui da nossa conversa hoje, você contou para nós aqui, eu não pergunto a idade das mulheres não, tá, gente? Porque dizem que é falta de educação perguntar a idade das mulheres. Mas ela contou aqui, eu no ar aqui, não tem problema. Você falou 52 anos. Vou fazer 52 em agosto. Mas chegou aqui falando da vovó. Da minha avó Nivalda. Nivalda, né? Chegou Chegou aqui falando da vovó Nivalda, aqui na nossa conversa aqui em off. Já transitou lá pela dona Elma, que é sua mãe, né? Já nos contou aqui da Melissa, sua filha, que tem 20 anos, né? 20 anos. E aí, pensando na sua idade, literalmente tem aquela coisa da meia-idade, né? Meia-idade. Porque você tem mamãe e vovó para cá, exatamente. tem sua filha para cá, e você acabou de falar de dentistas mais novas, ou mais novos, né, e tal. E à luz do que você viu de vovó e mamãe, e de mulheres mais experientes, né? E à luz do que você vê das mulheres mais novas, e a da sua geração também, que leitura que você faz desse momento da mulher hoje, né? Você falou de uma série de atribuições que a mulher tem, né? Então, você estava falando aqui. Faz uma leitura dessa figura tão importante na sociedade e para todos nós que é a mulher. Eu acho que a mulher atual, a mulher moderna hoje, eu me incluo nessa categoria, assim, literalmente, né? Eu assumo que sou essa mulher. E eu gosto de me cuidar, eu gosto de estar comigo também, aprendi isso. Mas a mulher de hoje, ela precisa aprender a delegar. Eu acho que isso é o mais importante que eu aprendi. Você pode ter as coisas dentro da sua casa, você pode ter os seus filhos, mas você precisa entender que você precisa de pessoas para te ajudar. E não tem problema nenhum nisso também, né? Porque à medida que você vai crescendo profissionalmente, você não consegue fazer tudo sozinha. E a mulher se culpa muito, né? Tipo assim, eu não tenho tempo de levar meu filho no colégio. Talvez você não tenha tempo todos os dias, mas talvez você se programe e tenha um dia para levar, né? Quantidade não é qualidade, né? Às vezes você leva todo dia, mas você leva por obrigação e não por vontade de levar. E nós somos muito cobradas em relação a isso, né? Poxa, tá ausente, tá sempre ausente, mas às vezes a mãe sai de casa, eu tenho amigas assim para trabalhar no Rio, passam um dia inteiro fora e precisam delegar. E não tem problema nenhum disso, né? Na verdade, você precisa cuidar, manter tudo ali, né, com carinho, para que você possa poder conciliar e fazer as duas coisas. Porque geralmente, né, nessa sociedade ainda um pouco machista, eu acho que a geração da minha filha já pensa diferente, já se posiciona diferente, compartilha com o homem os deveres, né, os direitos de cada um, e quando entram numa relação, entram sabendo que todos dois têm que participar, né? Diferente da minha época, né? Na minha época não era assim. Então a gente cara é olhado simplesmente como provedor e tchau, né? Ele chegou em casa, né? Você sabe como é que é, né? E aí a gente tem que fazer tudo, né? E aí não consegue, porque aí acabam que às vezes os relacionamentos acabam não dando certo, porque você precisa, né, estudar, você precisa tocar, você fica cansada também. E aí são muitas funções que são atribuídas às mulheres, né, hoje. E chega a ser desumano, porque se você parar para pensar, né, na carga horária de uma pessoa que trabalha, que leva a sério igual a mim, hoje eu sou gestora, né? Eu sou mais gestora do que dentista. Porque de 5 anos para cá, 6 anos, né, a clínica cresceu muito. Então nós temos 11 doutores, temos 15 colaboradores. E assim, eu tenho vontade de ter uma outra empresa. Gosto de ser gestora, gosto muito de ser dentista ainda, mas meu tempo hoje como dentista é menor, porque senão eu não consigo fazer uma boa gestão. Então é muita coisa, mas eu gosto de tudo isso. Eu gosto desse universo ali, de transitar, sabe? E também quando eu nós falávamos aqui na nossa conversa em off aqui desse despertar que você tem quando algo é desafiador, né? Lembra disso? Talvez essa personalidade de gostar de ser desafiado também esteja nesse momento, né? Ou seja, essas oportunidades vão surgindo, esse será que vou dar conta é meio que desafiador, e você fala, não, eu gosto muito disso. Eu vou superar. Eu gosto de mostrar que é possível, né? Primeiro que eu não acredito no impossível, né?
No meu dicionário não existe essa palavra, impossível. Nada é impossível quando a gente quer. Porque tem que querer mesmo, né? E eu, nas contratações assim, de colaboradores, eu tenho aprendido muito, estudado muito sobre isso. Uma coisa é você querer, outra coisa é você precisar. Tem uma diferença muito grande, porque muita gente quer trabalhar, mas querer, quando você consegue um emprego, quando você consegue o trabalho, você abre mão muito rápido dele. As pessoas têm aberto mão muito rápido das coisas, elas estão muito imediatistas. E eu converso muito isso com as pessoas mais novas. Tudo é questão do tempo. Você fazendo bem feito, fazendo com constância, fazendo com persistência, dando o seu melhor, inevitavelmente o sucesso vai acontecer. E o sucesso não está atrelado somente ao lado financeiro. O sucesso está ligado até hoje o que eu tenho um pouco aqui, que é a minha qualidade de vida. Poder vir aqui, a clínica está funcionando com a equipe que eu confio, né? Poder voltar ao balé, que para mim é tão importante. Mas para isso eu precisei passar por um período muito difícil. De construção, né? E as pessoas associam, né? Porque eu vim de uma família muito... poder aquisitivo muito alto, né? Mas meu pai, desde que eu me formei, ele só me deu um consultório. Depois ele falou que cartão de crédito, talão de cheque, você passa tudo. Você vai ter que fazer o seu. E foi uma grande lição que ele me deu. E eu faço a mesma coisa com meus filhos. Mesma coisa que meu pai fez comigo, eu faço. Em relação à parte financeira, né? Nós sempre tivemos de tudo. Mas ninguém tem tudo, né? Mas sempre tivemos de tudo. Mas sabíamos o valor de cada coisa. E quando ele via que a gente estava sem querer naquele universo, ele tirava. Né? Às vezes até de uma forma bem dolorida, mas tirava pra gente entender o valor de cada coisa. E isso pra mim foi muito importante. Então, o que eu vejo hoje é que essa questão que a gente estava falando do querer, né? Se você realmente quer uma coisa, não tem nada que vai te impedir. Porque o propósito, a gente demora para entender o nosso propósito, né? E eu já quebrei, já levantei, né? Já fechei segundo andar de clínica. E às vezes com a orientação do meu pai, fecha, porque é seu e vai voltar a ter de novo. E eu sempre tive muita força. E eu não sei de onde vem essa força. Quanto mais fica difícil, mais força eu tenho. Né? Eu não sou uma pessoa de ter força nos momentos tranquilos. Eu preciso da dificuldade para poder virar o jogo. Deve ter um pouco lá de vovô Evaldo também. Né? Eu lembro que Evaldo, com 88 anos, subia lá em cima no Bosque Clube para botar a rádio no ar às 6 horas da manhã. O povo falava assim, mas gente, seu Evaldo... Essa eu não sabia. Seu Evaldo, 88 anos, para que você precisa acordar essa hora? Aquilo que você falou de delegar, né? Delegar. É um funcionário, tem alguém que vai lá, coloca a rádio no ar. Não, mas ele tinha um prazer. E aí entra muito a questão do querer e do precisar. Porque ele queria. Ele queria. Ele não precisava, inclusive, porque ele podia falar, fulano, tem como ir lá, tal... As pessoas sabiam fazer, né? Exatamente. Mas ele queria ter aquele prazer que a gente percebia que Evaldo, aquilo era meio que uma cachaça para ele, era um negócio assim. Então, ele queria ter aquele... De vez em quando perdia a direção, já estava com muita idade, esbarrava com o carro no barranco lá na hora de manobrar e tal, mas você percebia que aquilo era prazeroso para ele, que ele se sentia vivo de fazer... Era uma emoção, né? De fazer aquilo ali, né? Então, ou seja, ele queria fazer. Aquilo fazia bem a ele, independente da idade, da dificuldade que tinha, né, e tal. E aí você está contando isso, o cavaco nunca cai muito longe do pau, né? Nunca cai mesmo. Verdade. Então, assim, para mim, cara, eu falo... que sempre foi muito importante, assim, meus referenciais foram muito grandes, né, de pai. Eu vejo também pela questão, assim, da parte do meu pai, como ele fazia com os colaboradores. Eu tenho uma mania, assim, até uma mania muito recente, de 5 anos para cá, eu comecei a fazer um planejamento estratégico, que eu aprendi isso no curso de gestão. E esses dias eu peguei as cartas que eu fiz há 5 anos atrás, né, eu falei, caramba, gente, eu já tinha esse propósito, né, eu consegui, a maioria do que está escrito aqui eu já consegui em 5 anos. Então, por um tempo muito curto, diante desses 27, né? E então, quando a gente estabelece metas tangíveis, né, e realmente cumpre os nossos objetivos, que a minha como que eu vou dizer assim, a minha forma de olhar é o seguinte, um colaborador, qualquer pessoa, né, um colaborador, a gente tem que partir do princípio que a nossa obrigação já é ali. A gente tem que dar além daquilo, a gente tem que ir além
do pedido, do solicitado, né? Isso te faz uma pessoa que vai crescer, né? Porque todos temos a oportunidade de crescer, se tivermos o ensino, né? Se quisermos correr atrás, porque eu já peguei trem para Madureira, eu já fiz tudo que você possa imaginar. Se eu tiver um compromisso com você, eu vou a nada, eu vou a barco, eu vou chegar, entendeu? Eu não tenho esse negócio. Então, assim, eu sempre fui assim. Então, eu tenho dificuldade de entender, muita dificuldade ainda, de entender pessoas que não sejam assim. Né? E traz uma desculpa, né, pra Que traz uma desculpa, né? Então, assim, eu sei que dá, porque eu já fiz isso. Eu já trabalhei em Madureira, já comi em bandejão, já paguei R$1, já peguei fila do dia, enfim, coisas até que eu nem precisava ter feito. Mas eu queria passar por aquilo para entender a realidade do outro. Né? Porque quando você está ali, do lado da pessoa, você fala, caramba, cara, eu sou muito felizarda. Eu sou muito felizarda, porque você olha aquela coisa e fala, meu Deus do céu, né? Que realidade, que mundo diferente, né? Onde que eu fui criada, né? Eu fui criada dentro de uma bolha. E a minha filha fala muito isso, né? Da Mel, né? Porque ela faz psicologia, ela fala, nós estamos dentro de uma bolha, né? E chega a ser injusto, né? Porque a odontologia hoje é uma odontologia... Me deu vontade de falar de odontologia porque ela teve esse período da estética alta, a gente trabalha muito com implantes lá na clínica, né? Então a gente tinha um público... Eu sempre atendi todas as classes sociais, né? Isso foi um rótulo que colocaram em mim, sempre foi mentira, porque eu sempre ajudei as pessoas. Mas hoje é mais fácil você ajudar. Mais fácil, porque as empresas ajudam a gente também, temos implantes nacionais muito bons, de qualidade, antigamente só tinha importado. Então, quando eu comecei a fazer implante em Rio Bonito, só tinham 2 pessoas que faziam, né? Hoje a gente tem, assim, a área de odontologia cresceu muito e o que mais me move... A tecnologia também, eu acho que, né? A tecnologia, ficou mais a acessível. ciência foi aumentando. E o que me deixa muito feliz hoje, assim, e que eu vou sempre ficar feliz com isso, é poder gerar novos empregos, sabe? Eu gosto. Eu hoje teria uma vida muito mais tranquila se eu tivesse um consultório pequeno, mas eu teria com certeza... Mas eu gosto. Eu gosto da sensação de poder ajudar e devolver sorrisos também, eu gosto muito. E assim, só para a gente entender um pouco a questão da evolução da odontologia em Rio Bonito, quando eu era moleque, eu não lembro de odontologistas, de dentistas, assim, consultório particular. O meu dentista era o Dr. Riri, e o outro era Dona Vilma, doutora era Vilma. o Roberto que tinha. Eu não lembro dos demais, não. Assim, o moleque, eu lembro desses 2. Que existiam muito poucos, realmente. Pois né? é isso que eu estou querendo dizer. Hoje, cada esquina que você chega tem um consultório, tem um dentista, né, etc. E tal. Apareceram as clínicas populares, etc. Então, e as pessoas passaram, acho que conseguir também com maior facilidade fazer odontologia, que eu acho que antigamente era um negócio bem mais difícil do que talvez seja hoje, né? Então, assim, Eu acho que a odontologia ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil. Para quem leva a sério, ela é muito difícil. Porque a odontologia, ela é de muito detalhe, né? E, infelizmente, eu luto muito por isso também nas lives que a gente faz lá na clínica, por uma odontologia de qualidade, né? Porque, infelizmente, assim, estão querendo acabar com a nossa profissão, né? Porque é muita extração, sem necessidade, muita gente trabalhando ainda de forma errada. E eu tento lutar por isso, até para ajudar também os futuros dentistas a terem essa dignidade. Uma profissão muito bonita. Até eu lembro que quando começou esse boom das clínicas populares existia uma resistência, né? Porque era muito dentro desse campo aí que você está falando. Era uma coisa meio que nada assim, a gente não está fazendo nenhuma crítica, mas só fazendo uma leitura de momento que existia uma certa preocupação com a qualidade, né? Com a qualidade do serviço que era prestado ali, né? Era mais barato, mas no entanto a qualidade era sempre questionada, né? Isso. Hoje a gente vê que existem, a gente fala muito da questão das crenças, né? Que são essas crenças limitantes, porque muitas pessoas que estão aí do outro lado, elas acreditam que não podem frequentar uma clínica melhor, ou independente de uma clínica, uma loja, sei lá, qualquer outra coisa, um restaurante, enfim. E, na verdade, né, você tem direito a todos esses locais, né? Você pode frequentar todos esses locais, porque foi feito para todos. Para todos.
Isso que eu faço essa questão também de enaltecer isso, porque isso é a nossa filosofia lá da clínica. Nós somos todos iguais, né? Temos profissões diferentes, oportunidades, às vezes estamos em momentos de vida diferentes, mas é importante a gente tratar bem das pessoas. E ainda falando sobre esse aspecto que nós estamos tratando, eu acho que quem trabalha com clínicas privadas igual você acabou se esforçando ainda mais para oferecer um serviço de qualidade a partir do momento que o público começa a crescer. Tem demanda, né? No meu tempo de menino, nós tínhamos um tal de um trailer que rodava fazendo obturação e extração, só isso, nada mais, né? Na hora do canal tinha que ir lá no particular. Mas a obturação podia ir no trailer. Não é isso? Era o tal do trailer, né? Que girava isso antes dos anos 90, isso, tá? Eu tinha 13 anos, 12 anos. E aí, hoje você tem dentista na UPA, todos os postos de saúde hoje têm dentistas, então a impressão que eu tenho, e você pode me corrigir se eu estiver equivocado, é que quem tem a sua clínica particular se esforça para oferecer realmente um serviço diferenciado além da qualidade, tem toda a questão de acolhimento, de recepção, né, tem toda uma clínica da recepção também envolvida ali na hora que o cara chega, para você dar um diferencial, né? Porque o serviço público de odontologia, sinceramente, eu acho ele bom. Eu acho ele bem prestado na rede. Mas você tenta ainda colocar ainda mais excelência, né? Porque o cara, para dar um diferencial, estar atento aos mínimos detalhes, né? Porque, na verdade, o paciente ele carrega consigo assim, muitas coisas, né? Ele carrega consigo o medo, a questão da crença também, a questão financeira, ele não sabe se ele vai poder fazer ou não. Ele, às vezes, para chegar ali, a gente tem paciente de Maricá, de Saquarema, Mararuama, Casimiro, Itaboraí. A gente faz vídeo hoje em tudo quanto é lugar. Ainda essa referência, porque nós sempre fomos uma referência em saúde, né, Vanessa? Queria até aproveitar para falar nisso, num tempo onde se reclama muito da saúde do nosso município. E assim, eu discordo veementemente disso, porque eu sou técnico de enfermagem antes de ser jornalista. Eu trabalhei no hospital 7 anos, trabalhei no Hospital Colônia, trabalhei na Clínica Ego, trabalhei no SAMU, trabalhei em vários lugares aqui, postos de saúde nosso aqui. E sempre fui um cara que gostei de ler muito quando atuava na enfermagem. E o jornalismo me deu ainda uma percepção de leitura de sociedade muito, muito, muito boa, muito abrangente. E eu, quando olho aquela reclamação toda, eu entendo que falta de exame é um problema, eu entendo que a falta do profissional médico também é um problema. Mas eu não entendo que é aquela terra arrasada que as pessoas falam, sabe? Então eu fico acho assim... que também não é muito culpa aí eu tenho que ser honesta, né? Eu acho que não é muito culpa do poder público somente. Eu acho que também tem um pouco de culpa de profissionais que trabalham nesses lugares, né? Porque eles acabam um pouco, não são todos, a gente tá, né? Mas existe. Se acomodando um pouco, né? Tem uma preguiçazinha ali, tem uma preguiça envolvida ali, né? E, na verdade... Tem um pessoal que é muito bom, né? A gente sabe que tem. Isso também tem. Mas clínicas particulares, né? Quando você trabalha com colaboradores, a gente tenta sempre alinhar. Alinhar, porque, tipo assim, quem escolheu trabalhar na área de saúde tem que escolher, não é por dinheiro, tem que escolher porque é um sacerdócio. É um sacerdócio. Você falou da pouco. Eu, por exemplo, se eu pegar um paciente humilde com dor, eu não nego ajuda a ele de forma alguma. Nunca fiz isso. Nem que eu tenha que sair do carro, eu estou aqui com um colega de trabalho, eu saio do carro, volto e atendo. Não entro, não consigo. Entendeu? Porque eu acho que Deus já me deu tanta coisa, né? Então é o mínimo que eu posso fazer. E a gente recebe a recompensa, assim, às vezes a recompensa no outro dia, assim, é muito rápida, né? Então é importante a gente se colocar no lugar do outro. E na área de saúde, da odontologia pública, seria tão melhor e tão mais fácil, tão menos investimento, sabe? Seria, porque a gente ainda tem os doutores do carimbo, né? Existem, né? Eu não tô aqui. É verdade, né? Na saúde, todo setor. Porque, assim, eu acho que a gente precisa aprender a se colocar mais no lugar do outro. Porque o que a gente vê, né? A pessoa sai da zona rural, né? Tem que deixar o trabalho. Pô, às vezes não tem nem dinheiro para pagar uma condução. E às vezes deixar o trabalho significa abrir mão de um dia de trabalho que significa... Ele tá com dor, né, gente? Bastante no orçamento do cara, né? Exatamente. Aqueles R$50 que ele deixou de ganhar, ele vai pagar mais alguma coisa aqui e deixou de ganhar aqui. E aquilo no final do mês faz uma diferença, né? Totalmente. Para chegar ali e não ser atendido, né? E, na verdade,
Todo mundo carrega uma história. Eu gosto de ouvir a sua história. Então, quando você vai no consultório, eu preciso entender. Porque você perdeu os dentes, eu não estou aqui para julgar por que você perdeu. Eu estou aqui para te ajudar. Então, se você perdeu todos os dentes, qual foi a sua história? Com certeza ela é diferente da do outro que perdeu por outro motivo. Então, não tem problema nenhum. Eu só preciso entender para poder te ajudar melhor e realizar esse sonho realmente. Agora, isso acontece na clínica particular. Você não está ali para julgar, está ali para devolver o que ele perdeu, né? Exatamente, para ajudar. Né? A gente está ali para ajudar, porque quem é da área de saúde tem essa vocação quer ajudar e não criticar. Porque se a pessoa já não está se sentindo bem, você ajuda a enaltecer aquela dor, né? Não faz sentido. Então, me perdi na linha do raciocínio aqui. Mas a gente estava conversando sobre enaltecer isso, mas a gente estava falando... A gente estava falando dos consultórios públicos, dos né? consultórios a qualidade que eles oferecem. E a gente estava falando da história do paciente. Então, assim, essa história história do paciente, né, ela acontece muito na clínica particular, só que e também na pública, claro, mas a gente valoriza muito essa história. Uma coisa que a gente faz na clínica Vieira Ferreira é assim, a gente realmente quer saber a sua história. Mas não é para vender mais, nada disso. É para a gente poder entender como que a gente pode ajudar. E, na verdade, o que eu vejo, não há tempo, muitas vezes, também do profissional fazer esse trabalho, mas eu acho que o mínimo tem que ser feito. Né? O mínimo, que é você ter um toque, você ter uma gentileza, isso é importante, né? Porque isso é uma conexão do doutor com o paciente. Existe uma barreira. E já que você tratou disso, sobretudo nesse tempo de saúde mental fragilizada das pessoas de maneira geral, com certeza. Por vezes o cara chega lá mais querendo contar a história dele do que efetivamente... É uma dor mais mental do que... Exato, né? E eu acho que não só no consultório dentário, mas como na cadeira de barbeiro, no salão de beleza, assim, né? a manicure. Da gente nem medicar e só não conversa, a dor passa. A dor passa. É impressionante. O cara queria só conversar. Porque, na verdade, hoje ninguém é ouvido, né? A gente tem muita dificuldade até para ouvir as pessoas. A gente tem que parar para ver se a gente consegue ouvir. Né? Do mundo, né? Nós tínhamos algumas profissões antigamente que eram olhadas como psicólogos, né? O barbeiro, o né? Dentista é assim. Eu acho que hoje todo mundo, mas eu acho que hoje todo mundo que atende alguém em um balcão, seja lá que for, seja o cara que vende ração e chega aquela moça ali querendo falar do pet dela, claro. E você ouve, você ganha um cliente ali por ouvir, né? As pessoas precisam ser ouvidas, então quando elas são ouvidas, elas geram uma conexão maior com vocês. Sim. E isso é muito importante, né? Então, na área pública, né, eu até quase embarquei nisso daí, uma época, mas eu sei que não daria certo, porque eu acho que eu ia deixar todo mundo louco lá dentro. Deixa eu te falar uma coisa. Para entregar um bom serviço. E dentro disso tudo que você está falando aqui, eu fico sempre com a impressão de que vocês mulheres, né, eu sei que nós temos excelentes profissionais homens, mas eu fico com a impressão de que vocês mulheres têm uma sensibilidade mais aguçada, mais, né, por conta da questão da maternidade, logicamente esse instinto, né, que já nasce com vocês, mas eu percebo que nessas horas que precisa-se da sensibilidade, desse ouvir, etc., numa grande maioria, as mulheres têm uma paciência maior, têm essa condição maior. Nós homens somos mais pragmáticos, né, e por vezes o corte facas guinso não é muito porque o cara é grosso ou porque ele é ríspido, etc. É da natureza desse pragmatismo masculino. Acho que os dois se completam. E vocês, né, mulheres, acabam sendo mais jeitosas com essa coisa. Fala um pouco disso, desse talento de vocês, mulheres. Eu, na verdade, hoje gosto muito de trabalhar com o público masculino também. Né? Confesso que eu tinha um certo medo, um certo receio, porque eu não sabia se eles iam me ouvir. A primeira coisa era assim, será que eles vão ouvir a minha opinião, né? Será que eles vão... Porque nós somos uma equipe, então eu preciso que as pessoas me ouçam, né? Sim. E aí eu tinha esse receio em relação aos homens. E para minha surpresa, assim, hoje metade da nossa equipe é dentistas homens, são dentistas homens, né? Mas não é do homem realmente ser o homem mais objetivo. Então, quando você direciona uma coisa para ele fazer, ele vai lá, resolve, ele tem o carinho, ele tem a vontade de ajudar, ele tem tudo isso. Mas a mulher, ela tem toda uma... Eu acho que é mais ou menos isso que eu vejo dessa forma. Ela tem uma percepção do que está acontecendo no ambiente. O homem, ele atende e fez o que ele precisava fazer, bem feito, com qualidade, com mérito.
Acabou. Eu tiro assim pelo... E aí a mulher, ela entra naquele cenário ali, daí, sabe? E ela toca o paciente, ela Pois vê é. se o guardanapo caiu. Você quer ver, ó, papai e São mamãe. detalhes, Vamos né? falar de papai e mamãe. Papai e mamãe são maravilhosos, né? Os meus foram. E aí, papai fala assim, e aí, Flávio, beleza? Beleza, pai, tranquilo. Tudo bem, né? Tudo bem. Valeu. Aí mamãe chega e fala assim, o que aconteceu? Para poder saber os detalhes. Não é isso? É, Não, mas mas entre linhas. mamãe, tá tudo bem. Não, tá tudo bem não. O que aconteceu? É verdade. Aí você fica assim, isso. caraca, mas Tanto como é que ela você descobriu? Tanto é que você vê no horário de saída dos homens, né, da clínica. Geralmente é um horário de saída normal. Uhum. Das mulheres não é. Nunca é. O meu, então, nem se fala. Né? Agora vai ter que ser um pouquinho E aí, desse balé. você mas estava assim, falando dessa questão do olhar mais periférico, né? Não, porque é a isso. gente para Ela olha ouvir. pro filho ali Hoje ou para mesmo, alguém. me atrasei para chegar um pouquinho aqui, deu tudo certo, mas porque a gente entra na história, quer ouvir, né? Quer ajudar, mas o homem também quer. Só que ele tem horário, ele tem compromisso, então Ele consegue masculina. se desvencilhar melhor ele desse... sai melhor. A mulher, dessa elas coisa ficam da- presas ali, né? Uhum. E tem essa sensibilidade realmente. Mas eu acho que os dois lados, eu vejo hoje que os dois lados são importantes na clínica. Entendeu? Porque você tem perfil de paciente, um perfil é diferente do outro. Sim. Então eu acho. Nesse gerenciamento da Vanessa, gestora, tem um pouco disso? Esse paciente Muito. vai ficar melhor E eu com, culpo muito as com, colaboradoras. com o Joãozinho, já esse aqui fica melhor com Mariazinha por conta do perfil dele. Esse é mais falante, esse é mais assim, esse aqui é mais Faço quietão, direto. mais sisudão, não gosta muito de ser... Isso é muito importante. Tem um pouco dessa gerência também? Tem. Tem, né? Tem. Imagina. E quando o paciente ele reclama de algo, ele não está reclamando do doutor. Porque todos são muito bons. Eu queria falar sobre isso aqui, todos são muito bons. E a gente não coloca um doutor lá que não saiba fazer aquilo que ele está exercendo. Porque existe uma curva de aprendizado, né, em qualquer profissão. Claro. Mas aquela percepção que a gente tem do doutor novo, do enfermeiro novo não ser bom, isso já caiu por terra, né? Porque, na verdade, quando a pessoa quer ser boa, hoje em dia é tudo muito rápido, você aprende muito rápido. Diferente de como era antigamente, você precisava realmente do tempo. Porque para ter um artigo, você tinha que esperar vir pelo correio. Né? Para fazer uma monografia, você tinha que esperar. Chegou o artigo, graças a Deus chegou. Então não era baixar né? Era totalmente diferente, né? Então a gente vê que eu sempre falo isso com a minha equipe, né? Nós fazemos avaliação, então tem dia só de novos exames. E esse dia a gente não mistura muito com tratamento de pacientes, a gente separa as agendas. E quando eu coloco você com um doutor, eu já tenho que ter traçado um pouco como que o Flávio é. Porque se o Flávio gosta de uma explicação mais detalhada do procedimento, eu não posso colocar ele com um doutor que é tão bom quanto, mas que não faz esse trabalho. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma planilha, né, de sugestões, a gente tenta ajudar todo mundo. E quando a gente vê isso, uma sugestão do paciente, eu falo, nós que erramos. Nós que erramos. Porque esse paciente, eu faço assim com a mãozinha mesmo, né? Eu não tem o perfil desse doutor, né? Então a gente tem pessoas que não gostam realmente que expliquem. Né? Se você ficar falando o que você está fazendo, ela até fica chateada, às vezes, não quero saber. Como é que faz? Você dá o espelho para ela, não quer nem ver. Eu tô nesse time aí. Então aí já seria Você um outro explicar no doutor. dia não adianta Entendeu? muita E coisa. a Eu gente olhava tem... um carro no mecânico, o cara falou, tem que fazer aqui, meu irmão. Se você fizer uma gambiarra aí e fizer tudo certo pra mim, é a mesma coisa que eu não entendo, não vai adiantar me explicar. Mas tem gente que gosta, poxa, ele não me explicou o que ele fez, né? Tem gente que entende isso como um bom atendimento, né? Exato, atrela, né? Atrela é um bom atendimento. Atrela é um bom atendimento. Então, assim, são várias Eu, quando trabalhava no hospital, tinha um médico lá que pedia eletro de todo mundo. O cara chegava com uma topada no dedão que caiu da bicicleta, da moto, 3 horas da manhã. Doutor, eletro esse cara? Flávio, ele tem plano. E quando a gente pede eletro, o cara acha que foi bem atendido. Ah, tá. E na nossa profissão hoje acabou virando um diferencial, né? Que é o que é obrigatório para ser diferencial. Porque muitas cirurgias hoje sendo feitas sem exames obrigatórios, entendeu? E assim, as pessoas se arriscando demais também, né? Pela saúde. E a gente sempre quer falar sobre isso, né? Sobre saúde. A gente veio aqui também com esse propósito, né? A mulher, ela precisa se cuidar.
né? E o homem também. Só que a gente vê uma preocupação maior da mulher. Ela ainda é mais responsável, né, nesse quesito. Está Eu mais falo que eu preocupada. adoro as esposas. Adoro as esposas, eu sempre falo isso. Porque as esposas, elas carregam os maridos. Porque se deixar por eles, a grande maioria não vai. Não vai ao dentista, a verdade é essa. O homem, eu falo até pra ele, doutora, é porque eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, já sei, porque você não tá comendo um churrasco, ou que tá doendo. Ele, como é que a senhora sabe? Aí eu falei, porque são 27 anos, né, trabalhando com isso, então é do perfil, apesar de estar mudando, né, porque os homens estão mais cuidadosos, mas realmente ainda se vê uma grande diferença, sabe, entre o público feminino e masculino. A mulher tem mais esse senso do autocuidado, né? Tem. O cara vai quando deu ruim. Deu ruim. Não é isso? Deu ruim. Ele até sabe que precisa, mas só depois que o motor bate que ele vai procurar. E ele não pensa muito na saúde, né? Porque a boca, né, ela é parte do nosso corpo, né? Então, se você não mastiga bem, você com certeza vai engolir os alimentos. Então, todo o processo digestivo vai ficar prejudicado. E já que você está por aqui, vamos falar um pouquinho então desse aspecto da questão desse cuidado especificamente com esse equipamento tão importante que é a boca, né? Muito. Nós ainda somos muito relaxados com essa coisa da escovação, do fio dental, né? O fio dental, principalmente, que tem uma galera que acha que escovou o dente está bom, né? Eu lembro de um dentista, não sei se ainda persiste esse pensamento, que falou comigo uma vez, Flávio, talvez o fio dental seja mais importante do que a escovação, cara. Não estou dizendo que não é importante, ele ainda falou. Mas se o sujeito tiver um fiozinho na mão ali, ele toda hora dá uma rabiscada, talvez seja melhor do que você escovar o dente 3 vezes ao dia, né? Dependendo da sua dificuldade. Como é que é isso, Vanessa? Fala um pouco desses cuidados. Eu acho que a gente, na parte educacional, está tudo errado, né? Tudo começa lá atrás. Não começa... porque nós não somos ensinados a isso. A ter educação financeira na escola. Verdade. A dar valor à nossa saúde, a dar mais importância. Nós somos educados como? Nós somos de uma época contemporânea, né? Eu tenho 2,5 atrás de você de idade. Eu lembro que eu estudei no colégio uma matéria chamada Técnicas Comerciais. Você lembra disso? Lembro. Um livro branco uns detalhes cor de abóbora. Cadê isso hoje? Não e ali a gente aprendia essa coisa de porcentagem, abrir uma empresa, de lucro. E como né? a gente tem dificuldade, né, hoje, das pessoas entenderem isso hoje, porque parece que é outro universo. Para dizer a verdade, ganhar dinheiro ou fazer dinheiro virou um palavrão. Durante um bom tempo, quem fala isso é considerado um porco chauvinista, capitalista, que só pensa em dinheiro, só não pensa sei o em quê. dinheiro. E aí tem um pessoal hoje aí que não sabe fazer conta. Não sabe. Né, cara? Assim. Mas não é nem para si, né? Até para trabalhar em um lugar você precisa aprender a fazer a conta, né? Não, sim. Porque, claro, você vai precisar cobrar, né? Então, assim, é complicado, porque toda essa questão da saúde, ela não é valorizada lá atrás, nas escolas. Não existe uma base, né? Não existe uma base. Eu lembro que quando eu estudava no Barão, olha só, hein? 1982, eu na primeira série tinha Nazaré. Uma vez por semana tinha uma tal de uma fila que a gente fazia lá e escovava o dente na torneirinha. E alguém, talvez uma estudante de odontologia, eu não sei, porque eu era muito moleque, eu não, porque você não tem que sei fazer quem estágio, é aquela pessoa, né? Exato. E aí a gente você ganhava uma escovinha que a gente levava, né, para casa. Eu já fiz esse trabalho. Tinha o tal do flúor. Eu não lembro se era uma vez por semana. O dia do eu não sei como é que era. Eu sei que era de vez em quando, assim. E é muito educacional, né? Exato. Você não esquece da importância. Escova para cima, escova para baixo, escova a língua. Isso porque não salvou sei o muita gente, tá? Olha, 1982, quem é aluno antigo do Barão vai lembrar da tal de uma torneira que tinha lá? Era um treco de cimento assim, com uma torneira, né? A gente escovava o dente ali. Tem. E ali ficava aquela fila de aluno e isso essa menina aí ensinando a gente. Eu não vejo mais isso. Entendeu? Isso é muito importante. Eu já fiz esse trabalho nas escolas em Friburgo. Então, assim, é muito importante. Porque ali fica gravado tanto na cabeça do dentista, é importante para os dois lados. Tanto para os pacientes, que às vezes tem a única oportunidade de aprender uma escovação. E fica gravado porque é social, é coletivo. Sim. E para o doutor também. Porque o doutor, por exemplo, os meus pacientes de primeira consulta, eu entrego a escova e eu faço questão. Eu posso estar atrasada, eu posso não ter ido almoçar. Eu paro para ensinar a escovação. Eu estou aqui com um colega, a irmã dele não é minha paciente, foi lá na clínica e ela passou por mim e eu ensinei.
porque eu acho que é a minha parte social. Eu tenho que entregar isso pro meu paciente, entendeu? E assim, se você cresce com um filho passando fio dental errado, mas ele sabe que tem uma linhazinha na história ali, ele vai crescer com esse hábito. Quando não tiver a linha, ele vai falar, tá faltando alguma coisa, né? Agora, se você não passa isso, né? Porque você passa para um filho tudo de melhor, não passa? Deixa eu te contar um segredo. E por que vocês não passam isso pro filho de vocês? Deixa eu te contar um segredo. Eu aprendi já depois de muito burrão velho que tinha fita. E aí, vou te fita. Contar outro segredo. Que tinha fita. E fio. E fio. Mas os chegava lá e pacientes comprava. aprendem isso assim. Cara, mas tem um negócio diferente aqui. Aprendi na farmácia. Fui reclamar com o cara, irmão. Tem um negócio aí, cara, que é mais grosso e tal, e na hora de limpar é ruim e tal. Não, Flávia, porque tem fita e tem um fio. É muita desinformação, né? Isso tem 10 anos, eu você vê. Quanto tempo eu fui a dentista? Teve acesso à educação, exatamente, né, que lê muito. Imagine quem não tem, né? Vamos falar disso, da fita e do fio, dessa diferença aí. Vamos falar disso em que também. momento que usa Mas isso? o que eu quero te falar, só uma coisa antes. Eu ganhei muitos pacientes, você pode não acreditar, mas é verdade, ensinando a escovação na primeira consulta. Isso é uma grande cartada, porque eu não fazia com essa intenção, mas os pacientes falam, eu tenho 50 anos, eu tenho 60, eu tenho, sei lá, eu falei, nunca é tarde para aprender. Eu nunca vi disso, né? Eu nunca. E a maioria das doenças de boca hoje são por falta de técnica de escovação. Né? Então, assim, o paciente passa a vida inteira no dentista tratando o dente e ninguém olha a gengiva. Ninguém pega na mão do paciente e mostra aqui que você tem que encostar a escova. É assim que você tem que usar o fio dental. Isso é nossa obrigação como doutor. Isso não é obrigação do paciente. Tem que vir lá da escola. Se não veio, o doutor tem que ensinar. Porque eu não preciso que você faça dente comigo a vida inteira. Porque se você fizer... Porque existe um pensamento também... Muitas vezes assim, não, precisa ensinar para ele, né? Ele vai aprender, nunca mais ele precisa de dentista. Sim. Isso é mentira. Porque a odontologia hoje, ela é uma odontologia preventiva. Já está mais do que provado que a odontologia restauradora, ela não dá certo, ou ela dá certo por um tempo. Sim. Porque é um paradoxo, né? Como é que pode? Você que passou a vida inteira no dentista, você está com dentadura hoje? Que loucura, né? Era para ser o contrário. Não faz sentido, né? Para você ter tirado o dente, você passou por um dentista. E por que você tirou o dente? Porque não houve prevenção. Então eu posso te orientar, você vai ficar satisfeito, a sua restauração vai durar mais, você está investindo seu dinheiro, seu tempo, você está confiando, e aí depois você pega e não orienta o paciente, vai acontecer tudo de novo. E sempre há alguma coisa, às vezes um aparelho, às vezes uma lente de contato que ele quer fazer, às vezes um clareamento. Então não vai faltar paciente, entendeu? Tem a necessidade, tem a procura, tem muita gente que não tem acesso. E eu acho muito importante a gente falar isso aqui. Em relação à população mais humilde. Como que a gente vê cárie? Mas é muita cárie. É muito açúcar, sabe? É uma alimentação totalmente errada. E essas pessoas, por mais que a gente oriente, é muito difícil. Porque tem a barraquinha do lado da casa... É o pai que compra um pacote de bala, né, refrigerante que troca por água. É uma falta de informação enorme. E a gente não escova dente, né? Também, mas come esse monte de coisa o tempo todo, né? E não se escova dente. Não tem isso, né? Tem isso. E a parte social, assim, por exemplo, você está sem dente hoje, você não consegue, porque você vive num meio social que as pessoas vão te cobrar esse dente. Nem que você não queira. As pessoas vão falar, Flávio, não dá. Você tem que fazer excelente. Elas cobram o dia inteiro isso de você. Agora, se você está num meio onde o seu tio não tem dente, o seu irmão também não tem, só mais um desdentado. Eu sou mais um, né? Eu sou mais um e todo mundo sorri, brinca. E é normal ali, é normal. Só que isso tem que ser, eu acho que o poder... Aí tem que entrar o poder público, né? De entrar com a parte de prevenção, escola pública orientando. E até a conscientização. E é tão fácil. Até a conscientização, porque aquelas pessoas lidam com aquela falta, né? Com aquela deficiência até, porque você está falando... Você está falando assim numa questão de quase toda a família com falta de dente, né? Então acaba se tornando... que até chega a ser hilário. Porque é muito fácil. É muito fácil. Você pegar, né, vir com uma parte de prevenção, flúor, que é muito barato,
O flúor é até questionado hoje, talvez nem precise mais de flúor, faz até mal, né? Hoje em dia a gente já sabe que faz até mal. Então, assim, aí seria um outro assunto, mas entrar com a parte preventiva. Principalmente porque educa, porque nem os professores sabem. Os professores também são vítimas, né? E aí a coisa muito... Eu tenho muitos pacientes professores precisando de muita ajuda. Então a gente vê que a coisa é muito... Mas aí não tem que ser professor, não tem que ser aluno, tem que ser doutor. Chega, orienta e cobra. Chega, orienta e cobra. E isso sai muito, muito barato. Porque precisa de pessoas só. Escova, pessoa, fio dental. Mais nada. Às vezes nem flúor precisa. Né? Porque o flúor está caindo por terra. Então, a gente... falta muita coisa, mas também é tão fácil, né? Para resolver, falta vontade. Sabe? Por onde eu passo... O querer que você falou agora. O querer. Por onde eu passo, eu deixo esse ensinamento. Se eu posso estar numa família humilde, eu oriento, olha... Não é assim, cuida, né? A mamadeira lá cheia de açúcar, já acaba de amamentar, né? Aí ainda molha a chupeta ali no mel. Meu Deus, tá tudo errado. Tudo errado. Porque tudo foi ensinado errado, né? É totalmente diferente, né? Quando eu voltei a atender a população, a gente teve que dar acesso a essa população mais humilde. E graças a Deus a gente consegue fazer isso, que são pessoas... Eu gosto muito de atender pessoas assim, porque elas são muito gratas, né? São muito gratas e elas são combustível pra gente continuar. A verdade é essa, porque essa gratidão é tão grande delas, a felicidade é tão grande que a gente fala assim, caramba, vamos embora, vale a pena, minha profissão é muito bacana mesmo. E assim, é muito triste acontecer isso, sabe, Flávio? A coisa passa ali por uma forma muito fácil de resolver, mas você vê que não acontece. Então a população humilde, ela precisa de ajuda. Ela precisa. E eu não vejo os donos de escola preocupados com isso, sabe? Eu não vejo professora preocupada com isso. Existe sim, existem ações isoladas. Eu já fui convidada para escolas para ir. Acho interessante o projeto. Mas não pode ser isolado, ele tem que estar integrado. Tem que ser um programa constante, né? Tem que ser um programa constante. Não pode ser aquele negócio, no dia do dentista, fulaninho vai vir aqui para falar de... É interessante também, né? É interessante melhor também. É melhor do que não falar, melhor né? do que nada, porque tem escolas que mas nada se tem. tivéssemos um programa contínuo, seria mais... Seria eu já muito conversando aqui com secretários de educação de Itaguaí, Bonito e tal, ao longo da minha vida de jornalista, eu sempre levanto a tese aqui de que as escolas deveriam ter um dentista na escola. Talvez a gente conseguisse resolver isso. Esse cara tanto atenderia a meninada, como seria responsável por esse programa de escovação, de orientação, de higiene, etc. De passar esse beabá, mas né? eu acho que até desde os existem em pequenininhos, alguns né? lugares, né? Existem, mas são não, mas tem que ser uma coisa obrigatória, igual você tem no posto de saúde hoje, que todo posto tem hoje o dentista. A população não tem como levar a criança no posto, né? E aí já está na escola, entendeu? Porque na creche não tem. Faria-se um trabalho ali do dentista que está de plantão naquela escola, com a direção ali, com a direção acadêmica da escola, com orientação OAP, OAS, como é que eles vão colocar. E aí, fulaninha ali está com um probleminha, hein? Traz fulaninha aqui. Né? Você ir identificando pessoas, crianças com maior necessidade. A ajuda vem muito rápida, até porque as crianças sofrem muito, né? Chama a mãe. Sofrem mãe, muito. A gente percebeu aqui o seu filho com uma situação assim. Como é que está a alimentação em casa? Olha, dá uma melhorada nesse açúcar lá, tá, papá. Acho que não está escovando o dente. Essa conversa faz muito mal, né? Isso. Tá muito mal para a saúde como um todo, né? Mas assim, se a gente fosse arrastar aqui, a gente vai ficar falando de muita coisa, mas é muito importante a gente ressaltar isso, sabe? Sim. Essa ajuda, ela tem que chegar. De alguma forma, ela tem que chegar. E eu acho que a gente precisa pressionar realmente o poder público para fazer isso. Porque, por mais que você queira orientar uma população mais humilde, qual é a realidade? Uma coisa é eu querer isso para você, outra coisa é eu entrar na sua realidade. Você ganha 1 salário, 2 salários, aí você deixa seu filho na creche. Uma coisa é você querer orientar aí você deixa uma seu coisa é filho você inteiro, querer me orientar, creche. a outra é eu entender que aquilo é importante, né? Exatamente. Então, se eu não entender que a orientação que você está me dando é importante, não vai adiantar. A gente está falando de mulher aqui, né?
A mãe, porque assim, o homem, ele é tão importante na criação do filho quanto. Mas quando o homem sobra mais para a mulher, a gente sabe que é a realidade. E aí a mãe deixa a criança na creche, a creche não tem essa formação da prevenção. Trabalhou o dia inteiro. Aí todo o cuidado que ela tem dentro de casa, com alimentação, quando tem, às vezes não tem mesmo, mas quando tem, não existe lá na creche. Então não adianta. Entendeu? Então é isso. Eu entrevistei Carol Monserrat aqui, que é uma dentista boa de dança também, né? E ela estava falando sobre um trabalho com os pacientes em coma, pacientes no hospital, né? Que é até um projeto dela e tal. E na condição de profissional de enfermagem, eu lembro que quem era responsável por isso éramos nós, da enfermagem. É o enrolar gases no dedão, assim que funciona lá no hospital público, né? Enrola gases no dedão, um soro fisiológico, para a gente tentar tirar aquele sapinho que gera na boca do paciente. Não, eu já fiz estágio em tá hospital público, né? já tá fiz em coma tudo, já peguei trem. E até você pegar, até você pegar deixar a mucosa dele limpinha. Eu posso te falar, isso é um cuidado básico. Porque às vezes, assim, tem uma frase que eu gosto muito: faça o melhor nas condições que você tem. Sim, na hora que melhorar, você fazer faça melhor o melhor nas condições que você tem. Porque você tá dando mamar, aí você pegou a ponta de uma fralda, cara. Você molha ali, limpa a boquinha da criança. Você não precisa ter, não, gente. Sim. É com o que você tem, né? Faça Então, quando Carol falou quando Carol falou sobre esse projeto dela, o que eu achei fantástico é porque eu fazia isso como profissional de enfermagem sem nenhuma orientação. Eu ia no chute. Tem que higienizar esse cara. Você é dentista, cara. Tu sabe olhar aquela cavidade oral ali e perceber. Não, você tem um olhar técnico para aquilo ali. A gente fazia isso, soro fisiológico. Fazia por fazer. Fazia por fazer, porque tinha que, né? A gente percebia que tinha que fazer. Mas você, quando vai fazer o dentista que está de plantão ali nesse CTI, que vai cuidar desse paciente, ele vai fazer isso com muito mais precisão, com muito mais expertise, com um resultado muito melhor para esse paciente. Eu também gosto muito de uma frase que fala assim: os olhos só veem aquilo que a gente conhece. Impossível enxergar o que você não estudou, né? Por que muitas vezes um dentista não faz um diagnóstico correto? Porque ele não estudou sobre aquilo, então ele não vê. Ele não vê. Então eu aprendi isso com o professor, eu levo isso para a minha vida, do Raul Monte Alto. Ele sempre falou: grava essa frase, você só vai enxergar aquilo que você estudou e conhece, porque senão você não faz o diagnóstico. E o que acontece? As pessoas hoje, elas banalizam a nossa profissão. E eu luto por isso, porque uma limpeza não é só uma limpeza. É a limpeza mais a avaliação que você estudou a vida inteira para saber se você tem uma doença, uma lesão, uma infecção, entendeu? É muito além disso, é muito além disso. Só que se nós não nos posicionarmos, né, como doutores, como realmente uma autoridade ali naquela situação, você não consegue nem acreditar em mim, porque eu não te passo isso, né? E para eu passar isso para você, eu tenho que estar muito embasada. Eu não posso estar brincando de falar, né? Porque você vem e pode me questionar, mas como assim? Então, é isso. Eu acho que falta nas pessoas, a gente está falando aqui de mulher, né? Queria voltar para esse assunto assim, falta essa postura, falta saber que nós somos muito importantes. Nós somos iguais aos homens. Não vou dizer até melhor, que você vai ficar triste. Mentira. Mas eu concordo plenamente. Entendeu? A gente tem um valor enorme e a gente consegue tanto quanto, entendeu? Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem aqui hoje para uma mulher que está aí dentro de casa, achando que não é possível, que ela depende do marido para tudo, isso é mentira. Você está acreditando numa mentira, porque hoje com a internet, com os meios de comunicação, você consegue aprender a fazer alguma coisa. A gente arruma desculpa para aquilo que a gente não quer fazer. Pode ser mais difícil para você hoje, mas vai ser mais fácil daqui a alguns dias, entendeu? E a mulher, às vezes, ela tem que estar cuidando do filho, tem que estar cuidando do marido. Tá bom, cuida do filho, do marido, e quando a gente quer, a gente arruma a hora para fazer as coisas, né? Então, a mulher tem um papel importante